Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje é sábado, né? Como todo sábado tem o nosso quadro Cá Entre Nós. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre suplementação, tanto na gestação quanto no pós. Então, quando eu decidi engravidar, a gestação da Malu foi uma gestação planejada, né? Quem me acompanha aqui faz um tempo sabe que eu tive uma perda em 2019, uma perda gestacional. E aí a nossa ideia depois era começar a tentar em 2020, mas aí começou a pandemia. E aí nossos planos foram postergados. E no final de 2020 eu tive Covid. E aí, em janeiro de 2021, começaram as vacinas, né? Começou a Coronavac, eu tomei. E aí foi quando a gente decidiu engravidar. Só que desde agosto de 2020, eu já estava numa rotina de exercício físico, tinha melhorado minha alimentação e eu comecei a suplementar algumas vitaminas para começar as tentativas. Então, eu comecei a fazer isso, né? Então, como eu tenho conhecimento da suplementação, eu comecei a me suplementar, né? Então, eu comecei com alguns antioxidantes, coenzima Q10, vitamina D, vitamina B12, vitamina B9, que é o metilfolato, ferro, zinco, selênio, alguns micronutrientes também. Para começar as tentativas antes, né? E aí, quando a gente decidiu realmente engravidar, eu tive uma menstruação depois da Covid, ainda estava um pouco bagunçado, e aí a gente engravidou na primeira tentativa, né? Depois dessa menstruação aí esquisita. Então, o meu ciclo estava bastante irregular depois que eu tive esse ciclo aí mais encurtado, ficou meio bagunçado aí por conta da Covid. E aí, depois eu engravidei na primeira tentativa, praticamente. E durante a gestação, eu fui também suplementando, né? Eu mantive essa suplementação, otimizei algumas coisas. Comecei a tomar ômega 3 com uma dosagem um pouco maior, então eu já tomava antes. Mas aí eu mudei o ômega 3 para um que tivesse um componente DHA maior. O ômega 3 é uma substância, né? É uma gordura boa que nem sempre a gente consegue produzir, né? A gente não tem esse hábito, né, de consumo de peixes de água gelada, algas, então é algo que a gente precisa, na maioria das vezes, suplementar. E o ômega 3 ele tem dois componentes, o componente EPA, que ele funciona como anti-inflamatório potente, então para pessoas que têm, por exemplo, doenças cardiovasculares, né, ou pessoas acima de 40 anos, normalmente a gente costuma indicar, né, para pacientes obesos, com sobrepeso, como um componente anti-inflamatório importante. E o componente DHA também tem isso, mas ele acaba funcionando muito como ele ajuda muito no desenvolvimento neuropsicomotor, neurocognitivo dos bebês, das crianças, né? Então, como é algo que durante a gestação é importante a gente consumir, porque o ômega ele tem ali a passagem facilitada pela placenta e no pós-parto pela amamentação, né? Então é algo que vale a pena a gente consumir diariamente na gravidez. E no pós-parto, eu tive parto normal, né? Tive um sangramento controlado e eu mantive uma suplementação, principalmente no início, enquanto eu tava em amamentação exclusiva. Otimizei algumas coisas, colina, outras coisas, principalmente pro cabelo, né? Também, porque eu tive um eflúvio telógeno bem importante, tive uma perda aí de cabelo importante, mas eu mantive durante bastante tempo. Repeti os exames, vi que eles estavam controlados. E eu mantenho o uso do ômega 3 até então, né? Até por conta da minha idade, né? Eu tenho 42 anos. E eu preciso até suplementar mais coisas. Para mim é difícil manter a dosagem ótima de vitamina D usando reposição oral. Então, eu ultimamente ando recebendo a vitamina D de forma intramuscular aqui no consultório, que para mim tá sendo bom, porque eu tenho muita dificuldade de subir essa vitamina D de forma oral. E durante a gestação, como apesar de eu estar sendo acompanhada pela minha obstetra, eu fazia minhas próprias suplementações, eu não usava suplementos de farmácia. Então eu mandei manipular suplementos, eu mudava algumas coisas em relação à dose. Eu não precisei usar ferro endovenoso. Eu acabava acompanhando pelo ferro sérico, porque eu tenho Hashimoto, né? E pelo sobrepeso, né, eu tenho a ferritina um pouco mais alta, que é um marcador inflamatório. Então eu acabava acompanhando pelo ferro.
e ele sempre se manteve bom. Ele teve aquela queda ali no segundo, terceiro trimestre, mas sempre teve uma medida ali boa. Então eu consegui aí manejando com ferro viral, aumentando dose no terceiro trimestre para poder manter aí um bom aporte para Malu. No pós-parto eu também fiz uma suplementação, e aí o pós-parto, a suplementação é um pouco diferente da gestação, porque tem algumas questões que a gente precisa mexer, então é importante manter a suplementação básica, né? Então ômega 3, ferro, vitamina E, vitamina A, vitamina D, mas tem as outras coisas, né? Colina, os micronutrientes em específico, vale a pena também manter. Para lactante, manter a melhor saúde possível para o bebê e para ela mesma, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Um beijo.